acredite que o melhor está por vir. Vou repetir, é uma boa notícia, gente, não é não? Você está passando aí o dia todo, recebendo na internet, assistindo o jornal, no Facebook, no seu... muitas más notícias, é verdade? Eu estou te dando uma boa notícia, eu acho que merece uma resposta melhor. Acredite que o melhor está por vir. Você ainda não viveu os melhores dias da sua vida. Não viveu ainda, não viveu. E o texto que eu quero ler está no Salmo, capítulo 27, no verso 13. E é interessante que se você for ler, nós só vamos ler o verso 13, mas todo esse salmo no verso 2 vai falar sobre malfeitores que vêm para destruir, sobre opressores, inimigos. O verso de número 3 fala sobre uma guerra que está para estourar. O verso 5 fala sobre o dia da adversidade. O verso 6 fala sobre inimigos que estão me cercando. O verso 10 fala sobre a possibilidade até do meu pai e da minha mãe me desampararem. O verso 11 fala sobre inimigos que estão à minha espreita. Verso 12 fala sobre adversários. O verso 12 ainda fala sobre falsas testemunhas que estão respirando crueldade contra mim. E em meio a tudo isso, a esse cenário de crise, de cerco, de dificuldade, para alguns, medo e pavor, Davi diz o seguinte no verso 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Tem uma guerra para estourar, tem gente falando mal de mim, talvez meu pai e minha mãe me desamparem, tem um dia da adversidade, tem pessoas torcendo para que eu caia, para que eu tropece, mas eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Uma das maiores armas de Satanás, quando uma crise chega, quando uma dificuldade chega, quando um problema se instala na nossa vida, seja ele de que área for, o diabo vai querer fazer que você acredite que isso vai durar para sempre. E se ele conseguir imprimir isso dentro do seu coração e da sua mente, que essa luta que você está enfrentando é para sempre, ela é permanente, certamente ele vai te deixar desanimado, abatido, incrédulo, e ele vai vencer a guerra antes mesmo dela começar. É uma enfermidade que chega e você diz: eu vou ter que aprender a conviver com isso. É um problema com um filho e você diz: adolescente é assim mesmo e só dá dor de cabeça. É um problema financeiro e você fala: na minha família nunca ninguém prosperou, sempre todo mundo quebrou, eu vou ter que aprender a viver com isso. Porém, a palavra de Deus nos afirma que minha realidade atual não precisa ser minha realidade permanente. Eu vou repetir, diga: minha realidade atual. Diga: minha realidade atual não precisa ser permanente. Em outras palavras, as coisas podem e vão mudar para melhor. Domingo agora eu preguei sobre Sansão, e tem um trecho já no começo da história de Sansão, quando sua mãe é visitada por um anjo, Juízes 13:3, e a Bíblia diz o seguinte: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, olha as palavras do anjo: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Eis que és estéril e nunca tiveste filho. Realidade atual, situação atual. Porém, conceberás e darás luz a um filho. O que é que Deus está querendo nos ensinar, me ensinar e te ensinar? Que aquilo que eu vivo hoje,
aquilo que atualmente é a minha realidade, a crise que eu estou enfrentando agora, ela não precisa ser permanente. Deus pode mudar todas as coisas. Duas coisas rápidas que eu e você precisamos saber sobre a fé, sobre essa capacidade de olhar para a vida e acreditar que o melhor ainda está por vir. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6, eu tenho deixado todo o culto aqui uma lição de casa para vocês. Quem está fazendo as lições de casa aqui? Ó? 2 pessoas, que bênção, 3, 4, é uma classe um pouco problemática essa, mas o professor vai continuar acreditando nos seus alunos. Eu vou deixar uma lição de casa para você, mas não é para amanhã não, é para hoje. Antes de dormir, leia Hebreus 11. Dá para ler não? Dá para ler ou morre? Dá, né? Dá, Hebreus 11. Então, é a galeria dos heróis da fé. É onde o autor aos Hebreus pontua o que é fé, e tantos homens que viveram pela fé e desfrutaram dos benefícios dessa vida pela fé. Hebreus capítulo 11, você leu o texto todo depois em casa. Você fala, ai pastor, eu não consigo ler assim porque eu durmo, mas também você lê deitado na cama. Você tem que ler normal, toma um café forte, ou bota Cid Moreira para ler para você. Tem também no YouTube, você colocar lá. Tá bom? 2 coisas rápidas que a gente precisa saber sobre a fé. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender sobre fé é que a fé agrada a Deus. Vamos repetir juntos essa verdade? Diga, a fé agrada a Deus. Não é a sua roupa que agrada ou desagrada a Deus. Não é a sua frequência ou não aos cultos que agrada ou desagrada a Deus. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, mas pastor, toda semana eu estou lá. O que agrada a Deus, de fato, é essa capacidade de olhar para a vida e dizer o seguinte, eu não estou enxergando, eu não estou vendo atualmente, mas eu acredito que esse quadro vai mudar. Eu acredito que existem bênçãos vindo em minha direção. Meus olhos naturais não estão vendo, meus olhos físicos não podem captar, meu ouvido não pode ouvir, mas eu sei que aquilo que o meu Deus tem preparado para aquele que me ama, para aquele que o ama, vai chegar e vai alcançar a minha vida. A fé agrada a Deus. É só através da fé que nós podemos agradar a Deus. Você pode ser um frequentador de igreja incrédulo. Você vai ver os hebreus que saíram do Egito incrédulos. Faziam parte do povo de Deus. Tinham de Deus uma promessa, mas não acreditaram nessa promessa. E desagradaram ao Senhor. E o que aconteceu com eles? Morreram no deserto, mesmo tendo uma promessa, mas não tiveram fé, porque é a fé que vai me dar acesso a essa promessa. A segunda coisa que esse trecho, esse verso de Hebreus 11, 6 vai nos ensinar é que a fé não só agrada a Deus, mas a fé atrai a recompensa de Deus. Vamos repetir juntos? Diga, a fé atrai a recompensa de Deus. Hebreus 11:6 diz que Deus se torna galardoador ou recompensador daqueles que vivem pela fé. Quando você coloca a sua fé em Deus, quando você coloca a sua fé em ação, pode acreditar, não será em vão. Existe uma recompensa que virá sobre a sua vida. Em todo o Evangelho, você vai ouvir Jesus dizer o seguinte para as pessoas: a tua fé te curou. Lembra disso, não? Por diversas vezes. A tua fé te salvou.
Seja feito conforme a tua fé. E quando existe fé, existe recompensa. Quando existe fé, existe galardão. Se você está aqui hoje, certamente é porque você tem fé. Você tem uma medida de fé. Pode ser pequena, mas a Bíblia diz que todos nós temos uma medida de fé. Afinal de contas, você não está vendo a Deus. Nós não estamos enxergando nada aqui. Mas nós sabemos pela fé que Ele está aqui. Sabe o que isso significa? Que você está colocando a sua fé em Deus. E isso significa que Ele vai te recompensar. Você está aberto para a recompensa de Deus? Imagina que você fez algo para alguém, para um grande empresário, uma pessoa muito rica e tal, e ele diz o seguinte: olha, eu gostaria de te dar uma recompensa. Como é que você se sentiria? E eu acho que eu não dormia à noite. Já imaginou? Uma pessoa assim, você fez um agradinho para ela. Daí ela falou: eu quero te presentear. Eu tenho um amigo que foi viajar, meu aniversário foi em agosto. E ele falou que tem um presente para me dar. Mas ele não entrega. E eu estou ansioso, eu não sei o que é. Mas eu quero saber. Eu quero saber, eu sei que ele gosta de mim, então é alguma coisa boa. Mas já o ano passado ele está entregando perto de dezembro, que eu acho que ele quer economizar e não me dar presente no Natal. Então ele já dá um só, dá no meio. Mas quando a gente ouve que alguém quer nos presentear, nosso coração já se alegra, pois se prepare, porque o Senhor vai te presentear. 2 ações práticas que me ajudarão e te ajudarão nesse processo de acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. Você crê nisso ou não? Você pode dizer isso para uma pessoa aí perto de você? Diga: o melhor de Deus. O melhor está por vir. Está por vir, está por vir. Gente, sabe quando você vai numa festa de casamento? Daí começa que as batatinhas, barquinha de maionese, coxinha, bolinho de queijo. Eu não sei você, mas eu não caio mais nessa. Porque na hora que essas coisas começam a ser servidas, o Espírito Santo já fala para mim: meu servo, isso é laço do passarinheiro. O que eu tenho preparado para você está o melhor. É assim ou não? O prato principal está por vir. Eu conheço um monte de gente que enche o bucho dessas coisas, quando Deus está reservando coisas maiores. Eu estou aqui para dizer para você que o prato principal está chegando ainda. Está chegando na sua vida, acredite nisso. Primeiro lugar, eleve as suas expectativas. Vamos repetir juntos? Diga: eleve, diga: aumente as suas expectativas. Gente, na crise a gente pode correr o risco de lutar somente por sobrevivência. Não é assim? Você está vivendo uma fase difícil, financeira, por exemplo, e daí você fala: ai, cara, se eu tiver só dinheiro para comer, beber e pagar a luz, para mim já está bom. Quando na verdade Deus tem prosperidade para você, abundância para você. Mas a crise te faz ter baixas expectativas. Mas eu quero dizer para você que o Senhor não mudou. E Ele está dizendo para você hoje: aumente, eleve as suas expectativas. Porque o Deus que nós servimos não é movido pelas circunstâncias naturais. Ele é o Deus do sobrenatural. Hoje eu li o livro de Deuteronômio todo. E Deuteronômio tem 30 e poucos capítulos, mas uma palavra me chamou a atenção em todo o livro de Deuteronômio. E eu comecei a olhar e a grifar. E sabe qual é essa palavra? A palavra quando. Quando. E daí você fala: aqueles, mas o que é que tem de tão importante na palavra quando? Bom, o contexto é o seguinte: eles estão no deserto ainda. Mas sobre eles existe uma promessa. Eles estão vivendo uma crise ainda, mas esse povo que está vivendo uma crise tem uma palavra de Deus. E durante todo o livro de Deuteronômio,
Deus vai instigando esse povo, Deus vai alimentando no coração desse povo, que logo, logo, eles tomarão posse da terra que o Senhor prometeu. Só para você ter uma ideia, o capítulo 7, verso 1, o Senhor diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir. Eles ainda não entraram, mas o Senhor está dizendo o seguinte: olha, quando vocês entrarem, muita gente quando está vivendo uma crise, está vivendo uma situação ruim, como eu disse, começa a achar que aquilo é definitivo, começa a achar que aquilo é para sempre, mas o Senhor está dizendo para você: quando chegar, comece já a gerar dentro do seu coração essa santa expectativa de que algo bom está para acontecer. Deuteronômio 9:4 diz: quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, está falando sobre guerras que eles terão, sobre levantes dos adversários nessa terra, mas o Senhor já está dizendo o seguinte: quando vocês tiverem vitória sobre os inimigos, aumente as expectativas. Capítulo 12, verso 20 diz: quando o Senhor teu Deus alargar o teu território. Olha aqui, eles não tinham território nenhum, eles estavam vivendo no deserto, mas existia sobre eles uma promessa que eles teriam uma terra. E o Senhor já está falando o seguinte: vocês não só vão tomar posse da terra, mas vocês vão alargar o território de vocês. Quando? E eu gostaria que essa palavra estivesse pulsando dentro do seu coração. Quando a cura chegar, quando o meu marido se converter, quando o meu filho retornar para a igreja, quando a bênção de Deus, quando a porta se abrir, quando, sabe por quê? Porque vai chegar, aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Senhor é aquele que vai gerando expectativa dentro do seu povo. Muita gente deixa de aumentar suas expectativas pelo simples fato de querer se proteger de possíveis frustrações. Conhece gente assim, não? Diz: eu não espero mais nada, porque senão eu me frustro. Olha, das pessoas, eu não espero mesmo. E se eu pudesse te dar um conselho, não espere, porque possivelmente você vai se frustrar. Porque as pessoas mudam de ideia, elas mudam de opinião, elas começam a ter problemas, elas são pegas de surpresa, mas aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu gostaria de gravar um dia as conversas que eu tenho com a minha esposa, falando sobre os nossos quandos. Os nossos quandos, quando isso acontecer. Não são poucas as vezes que ela chega para mim e fala assim: Aquiles, quando o número de pessoas na igreja aumentar, a gente vai precisar isso, aquilo outro, talvez contratar alguém, talvez ter mais gente, talvez criar um ministério. Aquiles, quando nós tivermos o nosso templo próprio e tal, e nós vamos construir uma igreja para milhares de pessoas, quando isso acontecer, e não é conversa para boi dormir, é uma conversa de alguém que sabe, isso vai acontecer. Eu não sei que horas, eu não sei que jeito, mas isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com o Senhor. O método é Ele quem cuida. O problema de Zacarias, quando recebeu a palavra do anjo Gabriel, foi esse. Zacarias era velho, sua mulher também era estéril, ele diz: vocês vão ter neném, tem um neném chegando aí. Ele falou: mas como? Não, como é com Deus? O fato é o seguinte: vai acontecer. Começa a gerar no seu coração essa expectativa. Quando? Aumente as suas expectativas em nome de Jesus. Como é que a gente faz isso, Aquiles? Ouvindo a palavra, fazendo o que você está fazendo hoje, se expondo às verdades de Deus. Quando você fica exposto ao pessimismo das pessoas, quando você fica exposto... Esses dias eu tive que dar um basta numa conversa com alguém,
Porque a pessoa estava tão jogando para baixo, que eu falei, meu Deus do céu, a vida acabou. Daí, na mesma hora, o Senhor falou para mim, não. Eu falei, opa, não é só isso não. Tem a fé, tem Deus, tem a bênção, tem a palavra, isso é circunstancial, vai acabar. Tem que entender, permanecer na frequência da fé, no nome de Jesus. E segunda e última dica que eu quero deixar para você, tão importante, ou até mais importante, do que aumentar as expectativas, do que criar uma expectativa maior, é você agir conforme as tuas expectativas. Eu vou repetir. A mesma pessoa que aumenta a sua expectativa, ou seja, ela está vivendo uma crise, um problema, uma dificuldade, ela diz o seguinte, não, eu vou sair disso aqui. Não, isso aqui não é minha realidade final, não. Deus tem mais para a minha vida, Ele tem infinitamente mais. Mas não basta eu aumentar a minha expectativa. A partir de agora, as minhas ações, as minhas decisões, os meus passos precisam ser coerentes com a minha expectativa. Quem entende o que eu estou dizendo? Um semeador, um agricultor, ele tem a expectativa de ter uma grande colheita no final da safra, sim ou não? Mas ele vive só dessa expectativa ou ele pega a semente e lança na terra? O que é essa semeadura? É ele agir conforme a sua expectativa. Eu vejo muita gente que está frustrada pelo simples fato de só ter expectativa, só ter esperança, só olhar para o futuro e dizer, não, vai acontecer, tá, vai acontecer, mas eu preciso fazer algo conforme, coerente com aquilo que eu acredito que vai acontecer. Eu não só espero algo, mas as minhas decisões são tomadas a partir da minha expectativa. Abra comigo a Bíblia em Filemão, capítulo, só tem um capítulo, verso 22. Está lá no finalzinho da Bíblia. Antes de Hebreus. Tito, Filemão. Isso é para ver quem é bom de Bíblia. Ó, quem já abriu. Mas celular não vale. Só crente mesmo. Isso. Só crente raiz. Os Nutella não. Isso. Estou brincando. Eu tô aqui. Filemão, versículo 22. Todos acharam? Ô, gente, olha que joia preciosa que o Senhor está nos entregando agora. O texto diz assim, Filemão 22, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Em outra versão diz, prepare um quarto para mim, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Uma outra versão que eu tenho aqui diz assim, por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Agora, você talvez esteja se perguntando, aqui, mas o que tem a ver expectativa, fé, aumentar a expectativa, agir de acordo com a expectativa de alguém mandando uma carta para um amigo, Filemão é amigo de Paulo, e dizer o seguinte, ó, já prepara um quarto para mim. Sabe quando você liga para um amigo que tem casa na praia, não sei o que, diz, ó, eu estou chegando aí, já deixa meu canto reservado, troca o lençol, deixa tudo, enche o frigobar, tô chegando, já prepara, deixa tudo preparado para mim. Tem uma coisa, Paulo estava preso. Paulo estava preso. Ele estava na cadeia. Ele estava na cadeia. Mas ele acreditava que ia sair. Mas ele não só acreditava que ia sair, ele já mandava um amigo o seguinte, prepara já o quarto, porque logo, eu acredito, eu vou estar aí com você. Eu vou te visitar. A ação de Paulo, a atitude de Paulo era coerente com a fé que ele colocava
em Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo pode dizer amém hoje à noite. Tem muita gente que diz acreditar algo, mas a sua prática é completamente oposta ao seu discurso. E Tiago diz que nós devemos não somente ser ouvintes, mas ser praticantes da palavra. Olha o que acontece em 2 Reis 3, se você quiser correr para lá também, pode abrir. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 15. Uma seca estava assolando o exército de Deus, e eles estavam desesperados, eles estão no deserto, e não tem água para beber, e então eles buscam uma palavra de Deus. O que é que Deus tem para falar para nós? Eliseu é o profeta, e a palavra de Deus para eles é a seguinte, 2 Reis 3,15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. A palavra de Deus para aquele povo que estava com sede, precisando de água, foi a seguinte: façam nesse vale covas e covas. Lembre-se que eles estão no deserto, eles não têm os materiais tecnológicos que hoje a gente tem. É uma história que aconteceu há pelo menos 4.000 anos, e agora esse povo ia ter que construir um monte de cova, um monte de cisterna naquele vale. O texto continua: porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Deus está dizendo o seguinte: vai vir água. Você crê? Mas então antes, construa covas. Vai vir água, a provisão vai chegar. Aquilo que você precisa está vindo em sua direção. Mas será que você é capaz de, antes de ver isso, antes de sentir isso, antes de enxergar isso, agir conforme a palavra do Senhor? Será que você consegue construir covas e covas antes de ver a água chegar? É o que Deus está prometendo e pedindo para eles, que as suas atitudes sejam coerentes com a sua expectativa. E o texto vai dizer no verso de número 20: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. É mais ou menos o seguinte: é a pessoa que ela ora por um carro, mas mora numa casa sem garagem. É uma pessoa que sonha em fazer uma viagem internacional, mas nem o passaporte tirou ainda. O que Deus está dizendo é o seguinte: você tem uma expectativa? Legal. Mas suas ações agora precisam ser coerentes com o lugar que você quer chegar, com aquilo que você quer receber. E passo a passo você alcança aquilo que Deus te dará. Eu acho lindo que antes mesmo de morrer, Jesus já tinha dito para os discípulos: eu vou morrer, eu vou ser entregue na mão dos malfeitores e tal, e tal. Mas daí, nas últimas conversas de Jesus com os discípulos, porque Jesus disse que ia morrer, mas também disse que ia ressuscitar. A expectativa dele era essa. Aquilo que ele esperava era isso. Jesus sabia que aquela crise, aquele momento não o iria segurar para sempre. Ele diz: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Sabe o que ele faz? Marca uma reunião com os discípulos na Galileia. Eles estão em Jerusalém. Jesus diz o seguinte: eu vou morrer, mas tem o seguinte: mas depois que eu ressurgir, eu encontro com vocês na Galileia. A ação de Jesus foi completamente coerente. Ele não falou o seguinte: ó, depois que eu ressuscitar, daí
a gente volta a conversar para ver se vai dar certo mesmo e tal. Eu também não vou fazer vocês viajarem de bobo até a Galileia, porque é longe. Não. Jesus já marca uma reunião, porque a sua ação é coerente à sua expectativa. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? E eu termino dando um exemplo pessoal meu. Vocês sabem que o ano passado eu fiquei internado e antes de ser internado, aliás, no começo do ano, eu estava com uma viagem marcada. Eu iria pregar em Portugal, tem uma igreja nossa lá, e a nossa igreja é parceira dessa igreja já há alguns anos, e o pastor Cris é muito amigo meu, e já fazia tempo que ele me convidava, pô, você precisa vir aqui e tal. E daí deu certo, nós conversamos, eu e a Dani, e um casal aqui da igreja falou, ó, a gente quer ir junto, vamos embora. E eles nos ajudavam com a logística, com as cidades e tal, e daí a gente começou a se preparar em todos os aspectos, financeiramente, conversar, qual seria o roteiro e tal, para aquela viagem. Isso foi em fevereiro. Em maio, alguns meses depois, eu fui internado com leucemia, estou no hospital, recebendo quimioterapia, fraco, com um diagnóstico terrível, uma leucemia grave. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu me lembro que esse amigo aqui da igreja me ligava 1 ou 2 vezes toda semana. E sabe qual que era a conversa nossa pelo telefone? Ele dizia assim, Aquiles, eu pensei em que a gente poderia incluir mais uma cidade no roteiro, nós vamos passar perto de tal cidade, e o que você acha da gente conhecer tal cidade também? Eu falei, cara, ótimo e tal, vamos e tal. E a gente estava agindo como se nada tivesse acontecendo. Eu cria que eu sairia do hospital. Eu acreditava que eu ia vencer a leucemia e os processos e a quimioterapia. Mas mais do que acreditar, a minha postura e as minhas atitudes e decisões estavam coerentes com a minha fé. E a gente conversava sobre o roteiro, sobre a viagem, e dizia, a gente aluga um carro em tal lugar e tal, o carro é desse tamanho, o que é que você acha, cabe as malas e tal. E a gente conversava, porque a nossa decisão e a nossa atitude tem que ser conforme a nossa expectativa. Eu terminei a última quimioterapia em setembro do ano passado, 45 dias depois nós estávamos embarcando para a viagem. Eu pergunto para você, suas atitudes são coerentes com o lugar que você deseja chegar? Suas ações, seus passos, suas decisões, sua agenda é coerente com aquilo que você espera? Ou você está fazendo plano para a morte? Eu conheço algumas pessoas que no meu lugar ali no hospital estaria passando senha do banco para a esposa, falando sobre que hino cantar no funeral. Você nunca viu isso? Eu tinha uma ovelha que toda vez ela me dizia, eu quero que cante tal música, eu quero que fulano ore, eu tenho um parente que é pastor, eu quero que ele faça também uma parte no velório. Irmãos, eu não faço plano para a morte, eu faço plano para a vida. Eu aprendi com Paulo, com Eliseu, com Jesus e com Deus instigando o povo no deserto, que o melhor está por vir. Que existe algo extraordinário acontecendo. E ainda que hoje a crise esteja violenta, eu acredito naquilo que o Salmo de número 30, verso 5 diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Minha realidade atual não será permanente. Deus vai mudar a tua sorte em nome de Jesus. Fica de pé para a gente orar hoje à noite. Aleluia. Pode chegar rapidinho o pessoal da música. Deixa eu perguntar algo para você.
Eu não vou perguntar como é que está a dor, o problema. Sei que está aí. Todos nós enfrentamos, todos nós temos lutas, dificuldades, todos nós sofremos injustiças na vida. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como estão as suas expectativas? O que é que você está esperando? O que é que você está aguardando? Gente, eu, às vezes, para quem não me conhece bem, pode achar que eu sou meio doido, mas eu aprendi a viver num estado de fé constante. Eu constantemente estou em alerta. Algo bom vai acontecer. Não tem gente que espera tragédia a qualquer momento? Conhece gente assim, não? Vive dominada pelo medo. Vai trabalhar, será que eu vou ser mandado embora? Para o carro num lugar, diz: meu Deus, será que algum ladrão vai? Meu Deus, cobre com teu sangue. Faz até oração, dá a impressão que é espiritual, mas na verdade é incredulidade. Um filho vai viajar, fica: meu Deus. Vai comer, sempre parece que a comida está envenenada. Meu Deus, se houver algum mal, parece que está sempre esperando uma coisa ruim. Eu quero dizer para você que os planos do Senhor para a sua vida são planos de paz e não de mal. Paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Bendito seja o nome do Senhor. Coloca a sua expectativa em Deus. Você pode dizer para 3 pessoas aí, diga: algo bom está para acontecer na sua vida. Aleluia! Quem crê nisso pode dizer glória a Deus hoje à noite. Algo bom está para acontecer no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nas suas finanças. Algo bom está para acontecer com você. Eu creio, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Levante as suas 2 mãos para o alto, levante e declare: grandes coisas estão profetize. por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus. Tu és o Deus dessa terra. Declare. Tu és o rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Vamos declarar. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Quem crê, declara. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Olha a porta se abrindo na sua vida. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Os recursos chegando, a cura chegando, a restauração completa. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer
vão acontecer aqui, vão acontecer. Uma das ações que a gente tem coerente com a nossa expectativa é a oração. É a oração. Deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente que não ora, ela murmura, reclama e ela acha que está orando. Ela diz: pastor, eu tenho orado tanto. Não, você está reclamando bastante. Ai, senhor, não aguento mais. Não. Quero te convidar a partir de agora a fazer sua cova. A fazer a sua, não cova de morte. A cova de 2 Reis 3. A preparar. O que é que o mesmo Eliseu vai falar para a viúva no capítulo seguinte? Pega as vasilhas. É interessante, né? Porque o azeite só multiplicou depois que as vasilhas estavam todas colocadas. A minha pergunta para Deus nunca é: ó Senhor, por que o recurso não chegou? Por que isso não aconteceu? Eu pergunto para Deus: o que falta mais eu fazer, mais eu preparar para o recurso já se estabelecer? Porque, gente, o problema nunca está com Deus, o problema está conosco, nós que somos humanos. Ele diz para você hoje, então, tira a pedra, e depois que você tirar a pedra, a ressurreição acontece. Prepara as vasilhas, porque depois que você preparar as vasilhas, a multiplicação do recurso vai chegar. Faça as covas nesse vale, porque depois que você fizer, o vale vai se encher de água. E eu quero encerrar essa noite aqui no altar junto com você. Eu já vou pedir para você pegar todas as suas coisas aí e chegar aqui para o altar junto comigo. Declara isso, já venha bem para frente, para caber todo mundo. Precisa empurrar um pouco as cadeiras aí, não tem problema. Depois a gente ajeita, pode chegar. Isso. Esse louvor, essa adoração final é uma preparação. É uma preparação daquilo que já está acontecendo na sua vida. Isso. Venha, venha. Venha, porque grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Levante as suas mãos para Ele. Levante e profetize. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Para de orar por sobrevivência e ora por grandes coisas. Diga para Ele: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Com as suas mãos levantadas para o céu, começa a apresentar a sua vida agora diante de Deus. Começa a falar com Ele, apresenta a sua família, a sua casa, seus negócios, apresenta o escritório, o restaurante, a loja, em nome de Jesus, a clínica. Coloca seu filho, seu esposo, sua esposa, coloca a sua saúde diante do Senhor e começa já a profetizar mudança, começa a profetizar agora transformação, começa a declarar um processo de aceleração na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui num ambiente de fé, num ambiente de milagres, ó Deus, acreditando que grandes coisas estão para acontecer. Ó Deus, não oramos por sobrevivência, quando sabemos que o Senhor tem vida e vida em abundância. Oramos, ó Deus, para que a escassez cesse agora. Oramos em nome de Jesus para que a enfermidade caia por terra, para que os grilhões sejam despedaçados. Eu profetizo restauração, eu profetizo portas abertas, eu profetizo que as janelas dos céus estão abertas e bênçãos sem medidas estão sendo derramadas agora, no nome de Jesus Cristo. Eu já posso ouvir barulho de abundante chuva. Eu já posso ouvir barulho de abundante chuva. Porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida, ninguém vai conseguir explicar. Se prepare para viver
Se prepare para andar sobre as águas. Se prepare para viver o inexplicável de Deus. Todos estavam apostando que era o seu fim. O casamento ia acabar, você ia falir, era o seu fim. Mas Deus resolveu te proporcionar um novo começo. E deixa eu dizer uma coisa para você. E esse tempo novo que chegou será um tempo muito melhor e muito mais abundante em nome de Jesus. Porque o melhor de Deus está por vir. Aleluia. Olha, quando Elias estava lá no monte, ajoelhado, imagina você, 3 anos e meio de seca, ele está lá no monte ajoelhado, as pessoas não têm o que comer, não tem recurso, a agricultura está toda detonada, o país, crise econômica, e Elias está lá, orando. Ele chega para o moço dele e fala, dá uma olhada lá, vê como é que está o tempo, que ele está orando por chuva. Então o moço vai lá, volta, falou para ele, tem nada não, o tempo está aberto, claro. Ele fala, tá bom, continua orando. Ele disse para o moço, vai lá de novo, vai lá dar uma conferida, vê lá. E o moço vai e volta, e aí? Tem nada não. Volta orando. A Bíblia diz que 7 vezes. Na 7ª vez, o moço volta e diz para ele o seguinte, olha, talvez o moço até chegou para confortar, né, dizendo, ó, tem uma nuvem, mas viu, do tamanho de uma mão de um homem. Elias falou, prepara, tá para cair um toró, já manda avisar Acabe, prepara seu carro, prepara o seu cavalo, corre, porque vai chover. Eu quero dizer para você hoje, entrar em estado de alerta, porque está vindo bênção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Manda o medo embora, manda essa incredulidade embora, manda essa sensação de que sempre alguma coisa. Gente, eu conheço pessoas que quando uma coisa boa acontece, ela fala, ai meu Deus, e agora, e se eu perder isso? A pessoa orou a vida inteira para casar, agora casou, está com medo, e se meu marido largar de mim? A pessoa orou a vida inteira para, abrir uma porta de emprego, daí abriu, daí ela entrou, ela disse, ai meu Deus, mas será que vai durar para sempre? Não vive em estado de pânico, de medo, vive em estado de fé, acreditando que sobre a sua vida existe um ímã. Eu não sei você, mas eu acredito nisso, que sobre a minha vida tem um ímã que vai atrair as bênçãos. Eu não preciso correr atrás de bênção. A Bíblia diz que são as bênçãos que vêm atrás de mim. Então que em nome de Jesus você saia daqui hoje com expectativa grande no coração de que grandes coisas estão por vir. O melhor de Deus, o melhor vinho ficou para o final da festa. Ninguém vai entender, porque todos servem primeiro o melhor vinho. Foi essa a palavra do mestre Sala. Mas quando Jesus entra, ele confunde a cabeça dos críticos, ele confunde a cabeça de quem ele quiser. Ele diz, eu faço do jeito que eu quiser e na hora que eu quiser. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Levante mais uma vez as suas mãos para o alto, em atitude de receber. Esteja aberto e declare hoje à noite: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Sim, Senhor. Grandes coisas estão por vir.
Quantos creem tomam posse disso nessa noite? Aleluia. Estenda suas mãos aos céus. Pai, muito obrigado, Deus, por saber que podemos, ó Deus, olhar para frente com expectativa, aumentar a nossa expectativa e agir, ó Deus, baseado nela, com fé de que o Senhor tem sim preparado o melhor à minha frente. Que seja assim, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós aqui, hoje e para sempre. Amém e amém. Abrace alguém e diga que Deus te abençoe, em nome de Jesus.